Sejam bem-vindas todas as pessoas a mais um episódio do podcast Falando às Claras, um podcast que se propõe a transcender o jurídico, trazendo histórias que inspirem. Ainda em atenção ao Dia Internacional das Mulheres, no episódio de hoje vamos conversar sobre a luta pelos direitos das mulheres. No dia 14 de março, durante o evento da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, na sessão da Comissão da Situação da Mulher das Nações Unidas em Nova York, saiu um dado que metade das mulheres no Brasil afirmou ter sofrido violência doméstica e familiar. A pesquisa foi fruto de uma parceria entre o Observatório da Mulher contra a Violência, o Data Senado, o Instituto Avon e a Gênero e Número, e foram entrevistadas mais de 21 mil brasileiras por telefone no período de 21 de agosto a 29 de setembro de 2023. Para tratar dessa temática, trouxe uma grande amiga, mãe de Biel e Gigi, advogada, professora, coordenadora do mestrado e doutorado da Universidade Tiradentes em Direitos Humanos, que eu costumo dizer que é quem me ensina todos os dias o letramento de gênero, que é um desafio enorme para a nossa sociedade. Grazi, conta aí pra gente, se apresenta, diz um pouquinho o que é que se trouxe aqui no nosso podcast. Então, quero agradecer mais uma vez o convite, de Clarinha, e dizer que eu estou muito feliz em poder conversar um pouquinho sobre uma trajetória, de vida e de pesquisa já de algum tempo, sobre as questões de gênero, sobre violência contra mulheres, contra meninas e mulheres, e poder, de alguma forma, tocar o coração de quem está assistindo para se sensibilizar também para a causa, para que o maior número de pessoas possa se conscientizar sobre essa questão, que é uma questão gravíssima, que envolve todas as pessoas da sociedade, e a gente precisa desse diálogo, dessa conversa, dessa sensibilização, exatamente para fazer com que as pessoas se interessem pela temática. Infelizmente, a violência contra meninas e mulheres muitas vezes só toca quando a pessoa sofre. Mas a ideia desse diálogo é exatamente sensibilizar para que mesmo as pessoas que nunca estiveram nesse contexto possam aderir, à luta, a essa causa, e a gente utilizar o mês de março, que é um mês que se discute muito, se trabalha muito em atenção ao Dia Internacional das Mulheres, às diversas opressões e violências que as mulheres sofrem, exatamente para a gente conseguir conscientizar o maior número de pessoas. Grazi, você costuma dizer que não é um mês de comemoração. Por que a gente não pode falar em comemorar o Dia Internacional da Mulher? Com todo respeito, às celebrações. Eu penso que eu respeito todas que vieram antes de nós, todas as mulheres que abriram os caminhos para que a gente estivesse aqui. Então, há um tempo atrás, nós não poderíamos trabalhar, nós não poderíamos estudar, a gente não podia votar, a gente não podia dizer o que a gente pensava. Então, celebrar todas essas aberturas de caminhos que as nossas antecessoras fizeram, eu penso, sim, que é um momento importante, mas a gente não pode olhar para o 8 de março e para o mês de março apenas por essa perspectiva de celebração e de dar parabéns. Você começou o episódio falando de uma pesquisa que foi feita sobre violência doméstica e que aproximadamente mais da metade das pessoas que foram entrevistadas disseram que já sofreram algum tipo de violência. Então, o que a gente tem para comemorar? Por ser mulher? Qual é a vantagem em ser mulher num contexto de violência? Então, por que a gente tem que comemorar? A gente tem, na verdade, que continuar falando, de continuar conscientizando, de continuar sensibilizando, de que nós ainda não estamos no lugar em que nós queremos estar. Não existe nenhum espaço da rua, nenhum espaço público que nós nos sentimos à vontade de estar. Não existe nenhum espaço seguro para mulheres. Qual é a vantagem em ser mulher no contexto de violência?
Então, a minha reflexão, que é uma reflexão muito crítica, muito disruptiva, é o que nós temos para comemorar. A mudança das leis, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, vejam que são todas leis que envolvem contextos de violência. A Lei da Maria da Penha é uma lei que foi muito bem, né, que tem uma repercussão muito positiva na sociedade, mas até a Lei Maria da Penha nós não tínhamos nenhuma legislação que nos protegesse. Então, o que nós temos para comemorar? E eu não estou desmerecendo a luta do movimento feminista, a luta do movimento das mulheres numa perspectiva plural e diversa. Né? Mas a gente precisa olhar sem a perfumaria, sem a maquiagem, sem o romantismo, com todo respeito para as promoções, mas sem as promoções. Não é para isso. É olhar o dia 8 de março como um dia político, não é um dia romântico. É um dia de relembrar que nós temos direitos e que eles são violados todos os dias, em todos os lugares. Então, por isso que eu tenho uma visão mais crítica, numa perspectiva de que não é comemoração. Parabéns por você ser mulher, parabéns por você ser forte e corajosa. Mas eu preciso ser forte e corajosa sempre, a todo tempo. Eu não tenho o direito de ter o meu momento de vulnerabilidade enquanto mulher. Então, o que é ser mulher? Quando querem que a gente seja frágil, é para ser frágil. Quando querem nos colocar no lugar de submissão, é para ser submissa. Mas quando é para ser protagonista e dizer que não aceita determinadas opressões, não, vamos comemorar, vamos dar presentes e flores para poder amenizar a luta, né? Com todo respeito a quem recebe e aceita as flores. Na minha perspectiva, essa não é a minha perspectiva, mas eu respeito quem considera isso importante. É importantíssima essa sua reflexão. E eu queria entender, Gra, você, quando na sua história, né, você resolveu fazer direito, seguiu esse percurso de pesquisa na área criminal, né, no seu percurso, né, uma advogada que é na área, né, do direito criminal, ensina, né, direito penal, processo penal, e incursionou, né, nessa área de gênero, política criminal. Por quê, né? Por que você resolveu ir por esse caminho? Eu estava refletindo sobre esse questionamento antes de começar e eu penso que eu acho que eu sempre fui uma defensora, sabe? Desde criança, eu sempre via algumas injustiças e eu sempre fui do embate, da briga, de querer questionar as coisas. E me lembro que cheguei a escutar uma vez de uma pessoa próxima que eu ia apanhar na rua, porque eu questionava muito as coisas, né? Nunca apanhei na rua, né? Até agora, não. E fui aprendendo a escolher essas batalhas. Mas esse lugar de questionadora, de lutadora, eu sempre estive. E no meu processo de autoconhecimento, tenho percebido que fica muito próximo da minha essência, né? E o grande desafio é agora escolher as batalhas. Quais são as batalhas que são realmente importantes? E quando eu entrei no direito, né, eu tenho 44 anos, eu entrei no curso de direito em 97, em Teresina, eu sou natural de Teresina, Piauí. Eu não tinha muita noção do meu lugar, mas eu sempre fui, dentro da minha história, da minha infância, adolescência, início da fase adulta, sempre fui muito questionadora, de questionar, né, lugares, injustiças, e tive um pai que me fortalecia muito isso em mim. E também minhas duas avós eram mulheres muito, muito fortes. Então, eu tinha esse parâmetro, esse modelo, né? E nunca silenciei. Então, mesmo sendo criticada, né, mesmo sendo reprimida nesses comportamentos, eu enfrentava e questionava e dizia que determinadas coisas não estavam corretas. Assim foi na faculdade. Eu, logo que tive o primeiro contato com as ciências criminais, me identifiquei e sempre gostei de estudar sobre os direitos das pessoas vulneráveis.
eu sempre assim, eu poderia não estar nesse lugar, mas eu sempre me sensibilizei muito. Sim. Com crianças e adolescentes, com as mulheres, né? Então, a parte do crime sempre me chamou muito. Eu não sei te dizer ao certo por quê. O direito do trabalho foi uma matéria que eu gostei muito na faculdade, estudei bastante. E hoje, recentemente, já conversei com grupos da advocacia sobre assédio, né? Sim. Então, eu vejo que em todas as áreas que eu percorri, o direito de família, apesar de não ser uma civilista, nunca me considerei, mas tem relação porque a família, né, é uma estrutura que faz parte do meu objeto de estudo. E eu me sensibilizo muito com a violência que acontece no contexto familiar. Sim. Então, eu não sei te dizer quando, mas eu me lembro que, na minha essência, eu sempre estive nesse lugar de ver uma determinada injustiça e não aceitar, não ficar calada e questionar, mesmo eu sendo uma criança ou uma adolescente ou uma jovem adulta. Então, eu penso que a maturidade, né, acabou favorecendo isso em mim. Mas em toda a minha vida eu tenho lembranças de eu estar nesse lugar querendo defender alguém em algum momento e, às vezes, muitas vezes, até me comprometendo, né? Chamando para mim uma briga que não era minha. Sim. Mas eu não consigo ver determinado tipo de situações e me calar. Então, eu acabo me filiando aos direitos dos vulneráveis, aos grupos vulneráveis, e isso é uma parte de mim. E eu penso que eu posso ser uma voz, mesmo não atuando no contencioso da advocacia, mas sensibilizando novos profissionais, formando o profissional que vai atuar, independente da área, se na advocacia, se na magistratura, se no Ministério Público, se na carreira policial. Mas eu penso que a formação é muito importante. Sim, né, para o profissional. Sem dúvida. E, Gra, por exemplo, quando a gente pensa, né, essa questão dos direitos das mulheres, né, que a gente já tinha comentado, e certa vez você me disse, mas a questão dos direitos das mulheres, na verdade, reflete uma luta diária, né? O que você quer dizer com essa luta diária, né? O que representa essa questão da luta diária? É uma luta diária quando a gente trabalha com as questões dos direitos das mulheres, porque historicamente, culturalmente, a mulher sempre foi colocada num lugar de submissão. Então, o corpo dela nunca foi efetivamente respeitado. Então, a mulher, ela luta por direitos, ela luta por igualdade. Agora, nesse mês de março, a gente viu uma frase que viralizou, que a igualdade de gênero é um direito humano, não é um favor, né? Não é um pedido de debate. É uma luta diária por isso, porque só existe igualdade de gênero quando se proporciona igualdade de oportunidades. E as mulheres não têm essas igualdades de oportunidades no dia a dia. Então, existem as instituições, né? Existe toda uma estrutura que pode dizer que acolhe as mulheres, mas a gente visualiza as desigualdades o tempo todo. Eu costumo dizer nas minhas publicações que a desigualdade de gênero gera violência. Então, quanto mais desigual é um país, na perspectiva de gênero, na perspectiva social e econômica, maior a violência. Então, se a gente busca essa igualdade, amenizar isso, essa luta precisa ser diária. Porque, por mais que os direitos estejam expressos na Constituição, nas convenções e nas leis infraconstitucionais, a gente precisa estar o tempo todo reafirmando esses direitos e pleiteando a efetividade deles. Porque não basta que o direito esteja na norma. A gente está o tempo todo brigando e pleiteando a legitimidade desses direitos. Então, isso é muito visível no contexto das diversas violências que as mulheres sofrem. A violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial. Então, na violência sexual, o corpo da mulher não é dela.
é como se ele fosse disponível ao público. A mulher vestiu uma determinada roupa, é como se ela estivesse convidando a pessoa a tocá-la. Nós não temos legitimidade sobre o nosso corpo. E o pior, na violência sexual, a vítima é culpabilizada. Então, ao invés dela ser acolhida e protegida, ela é culpabilizada. Ela sofreu violência sexual porque ela fez algo para sofrer aquela violência. Então, olha o tanto de coisa, o tanto de luta que a gente precisa enfrentar diariamente, até quando a gente sofre determinadas violências, para ser ouvida, para ser reconhecida nessas dores. Então, por isso que eu tenho uma certa... eu discuto muito essa questão do que é ser mulher, né? Então, tem quem existe uma filósofa muito importante que diz que a gente não nasce, a gente se torna. E o que é se tornar mulher? Né? Então, essa opressão já começa desde a menina, quando na gestação já se determina a cor do enxoval, os brinquedos que essa menina vai receber, né? As áreas que ela pode sonhar em ter. E aí isso está em todos os lugares, estão nas músicas, nos filmes. Então, como é que querem que a gente esteja na ciência, na política? Como é que querem que a gente esteja nos cargos de poder? Se essas opressões existem, desde quando a gente nasce? Como é que a gente vai protagonizar ou ajudar essa nova geração a estar onde ela quiser estar? Essa frase, você é o que você quer ser, é muito difícil de ser colocada em prática. É um peso muito grande para quem é mulher, porque nós não somos o que nós queremos ser e nós não somos livres. Nós não somos livres. Tem uma frase da Audre Lorde, que é uma autora que eu gosto muito, que ela fala: eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Essa frase está na epígrafe da minha tese de doutorado, que se transformou em livro. E é sobre isso. Eu posso não ter a mesma corrente que você, mas nós estamos aprisionadas de alguma forma. E isso é muito tocante. A gente precisa chegar nesse lugar de tocar as pessoas. Não é só questionar. A luta existe por isso. Porque nós temos inúmeras correntes que precisam ser quebradas. É bravo. Veja, quando a gente pensa, né, a violência de gênero, a gente pensa a violência de gênero principalmente, né, em atos praticados homens em relação às mulheres. Mas existe também violência de gênero praticado entre mulheres? É possível falar desse tipo de violência? É possível no âmbito afetivo, né, das relações homoafetivas, isso é totalmente possível. E é possível, sim, uma violência de uma mulher contra outra mulher. Eu sofri uma violência desse nível, eu sofri assédio moral em um dos meus trabalhos, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos. E foi por uma mulher, uma superior hierárquica. E naquele perfil que eu falei para você, de ver a injustiça, de ver, né, a violência, eu fui até as últimas consequências. Então, eu enfrentei quando deveria ser enfrentado e comuniquei para os superiores hierárquicos, né? Eu teria feito um escarcéu maior, falei que iria fazer, porque eu não aceito esse tipo de injustiça, esse tipo de violência, né? Por questões variadas, acabou sendo resolvido, né? De qualquer jeito, foi resolvido. Eu não passei a não trabalhar mais com essa pessoa, eu não fui prejudicada em absolutamente nada, né? E, dentro do possível, tentei ajudar as pessoas que essa pessoa também estava querendo prejudicar e que não tinham a força que eu tinha. Não porque eu sou a pessoa que tem mais força, mas porque, dependendo do perfil, infelizmente, de personalidade ou de vida, né? A história de vida que a pessoa tenha,
quando ela sofre um assédio, até ela entender que ela está sendo assediada, demora muito. Então, eu tentei ajudar, acolher e fazer com que essas pessoas, que também eram mulheres, não fossem prejudicadas. E também não fui prejudicada. E, na época, eu já fazia terapia, fui acolhida emocionalmente, mas foi uma situação muito difícil. E, veja, seria mais comum o assédio, por exemplo, sexual, né, vindo de um homem. Eu nunca sofri, na minha condição de mulher, mas sofri um assédio moral de uma outra mulher. É muito difícil. Como é que você acredita que é possível haver uma mudança de mentalidade, por exemplo, entre as mulheres? Existem teorias, né? Por exemplo, o que justifica? Eu queria que você explicasse um pouquinho quando se fala de sororidade, né? Quando se fala de dororidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho, né, para quem está nos ouvindo, até para saber, né, se manifestar e saber, né, utilizar corretamente, né, essas expressões. Então, é uma expressão que é mais conhecida, principalmente no contexto jurídico, é a fraternidade. E Sim. aí você pode até, né, explicar e falar muito mais do termo. E como a palavra frater tem relação com irmão, né? Que é masculino. Que é masculino. E nós temos a simbologia do masculino na linguagem, como se o masculino contemplasse todas as nossas pautas, e não contempla, gente, não contempla. A gente precisa dar os nomes, né? Também femininos. E aí surgiu esse movimento que seria da sororidade, porque o termo sorella, né, vem do italiano, do irmã. Italiano, de irmã, né? Sorella. E aí seria uma irmandade, né? Uma união entre mulheres, um movimento de união entre mulheres. Então, durante muito tempo, visualizou-se, né? E eu acho que todo mundo já ouviu falar que mulher não é amiga de mulher, né? Sim. Que não se pode confiar nas amizades de mulheres. Então, Sim. eu entendo que isso foi uma forma das mulheres... um movimento para que as mulheres se distanciassem. E eu penso que a gente vai se tornar um movimento mais forte quando a gente se une. A gente não precisa concordar com tudo. A gente não precisa concordar em tudo. Mas é importante que haja uma união entre as mulheres. Por isso que a sororidade chegou com esse movimento, buscando essa união, buscando essa rede de mulheres, né? E aí não basta ser mulher. A gente precisa que essa mulher tenha uma perspectiva crítica do que é ser mulher num mundo que é desigual. Sim. Né? Num contexto machista, sexista, misógino, patriarcal. Então, nesse contexto, a gente precisa se unir e reconhecer esse lugar, que não é um lugar fácil. Vamos colocar mais mulheres, né, nos cargos de poder. Mas mulheres que tenham essa consciência crítica. Sim. Né? Que tenham esse olhar interseccional, né? Para as questões de gênero, de raça e de classe. A gente tem que falar do termo mulheres no plural, com diversidade. A gente precisa incluir a mulher negra, a mulher quilombola, a mulher indígena. A mulher com deficiência. A mulher com deficiência, né? A mulher branca também. Sim. Né? A gente não está excluindo, mas a gente precisa incluir. Sim. A gente precisa colocar nesse contexto, né, o maior número de mulheres e ouvi-las. Porque eu não posso falar, por exemplo, eu posso até sinalizar a dor de uma mulher indígena, mas eu não posso falar por ela. Sim. Certo? Mesmo que eu tenha uma ancestralidade indígena, eu preciso dar voz a essa mulher quilombola, a essa mulher com deficiência. Então, quando a gente fala na sororidade, seria na perspectiva dessa união, da gente ser rede e da gente tecer essa rede. Nós ainda estamos tecendo. É uma rede que ainda tem muitos buracos, infelizmente, mas a ideia é que a gente se fortaleça. A dororidade
É um termo que vem com Vilma Piedade, eu tenho até o livro autografado, né, por ela, eu ganhei de presente. E a dororidade já é um termo, né, que ela traz, dizendo que não é só a sororidade. A gente precisa olhar para a dororidade, reconhecendo o lugar desse diálogo, né, feminista, mas reconhecendo a luta das mulheres negras, né, e que tem muita dor. E que a gente precisa reconhecer que é uma luta dentro desse contexto de dor. E aí tem Vilma Piedade, que é a grande voz. Temos Conceição Evaristo, temos Sueli Carneiro. E tantas mulheres negras importantes que a gente precisa estudar, que a gente precisa, né, nos apropriar para também reconhecer, né? E sair reproduzindo e dialogando sobre essas grandes mulheres, né? Recentemente, eu falei antes que eu era de Teresina, tem uma mulher muito importante no contexto do Piauí, que é a Esperança Garcia. Então, ela tem uma importância na história, né, do Brasil como uma mulher negra e que foi escravizada e que tem um papel importante nessa história. Então, a gente precisa dar voz a essas mulheres, a gente precisa reconhecer os caminhos que foram abertos por essas mulheres e trazer para a nossa conversa, para o nosso diálogo e também reproduzir e sensibilizar a nova geração, né? Eu acho que, voltando para a história da celebração do 8 de março, celebrar todas que vieram antes da gente, sim. Agora, comemorar a data, eu penso que a gente ainda tem muito para lutar. Acho que eu vou comemorar quando a gente estiver próximo da igualdade de gênero. E já tiveram pesquisas indicando que a gente vai demorar mais de 130 anos para chegar um pouco próximo da igualdade de gênero no Brasil. Então, eu irei comemorar quando a gente estiver próximo, só que, nesse caso, provavelmente eu não esteja mais aqui. Então, é isso, é quando a gente busca luta, porque a gente está o tempo todo buscando esse lugar de igualdade, de equidade, de poder competir, que seja oportunizado para a gente. Então, não basta a gente querer estar na política, não basta a gente querer estar nos cargos de poder, não basta a gente querer estar nos tribunais, né? Não basta só querer. Né? Precisa ter toda uma estrutura que olhe para isso e que oportunize para que essas mulheres estejam nos cargos de poder. Então, nós somos maioria na população, nós somos maioria na OAB, por exemplo, que é a instituição que nós fazemos parte, mas as mulheres não estão nos maiores cargos de poder. Elas não são maioria nos maiores cargos de poder. Tem várias coisas erradas nisso. E a gente precisa se apropriar disso. É interessante, porque, por exemplo, somos maioria no Brasil mesmo, né? Por exemplo, em termos de advogadas, né? Somos mais advogadas. E no percurso da história, ou seja, ao longo dos anos, nós que desistimos. Né? Por que será que nós desistimos de ser advogadas, né, ao longo dos anos? Porque sufoca, né? A própria instituição nos sufoca a ponto de não dá para mim, né? Não dá para mim. Porque, de fato, o percurso é muito árduo, é muito difícil. A jornada da advocacia, ela não é acolhedora, né? Ela acaba sendo assim, não é para mim, não é para, né? não é para uma mulher que quer ser mãe verdadeiramente, né? Que quer assumir o seu papel, né? Eu costumo dizer, por exemplo, venha participar da gestão, venha fazer parte do conselho. E aí, quando eu vou ver, a reunião do conselho termina 2h da manhã, numa segunda-feira. Eu quero estar com minha filha, eu quero colocar minha filha para dormir. É aquele meu momento de estar com Letícia, com Luísa e acolher. Aquilo faz parte da essência, da nossa essência. Nós queremos estar com as nossas filhas. E a gente não pode fazer uma escolha. Agora, para o homem é muito mais fácil, né? Por quê? Porque ele tem a mulher que vai estar em casa fazendo aquele papel. Então, a instituição, ela não nos quer.
na verdade. É falácia, né? É discurso dizer, venha fazer parte, né? Tem aqui, tem a sua cota, né? Tem a cota que é obrigatória, dos 30%. Só temos 5 seccionais, Gra, que tem presidentes mulheres. 5 seccionais. Então, é discurso, é falácia, de fato, se a gente parar para ver. E a competição, ela é injusta, de fato. É injusta por quê? Porque quando você vai olhar, né, na hora da corrida, nem você mandou para mim até recentemente, né, aquela imagem, a gente tem muitos obstáculos para passar, enquanto para os homens a pista está livre, a pista está lá, liberada, né? E a gente não, é corrida de obstáculos, né? E vários obstáculos, e temos que correr mais. Enfim, você me disse recentemente, não somos multitarefas. Aí eu me pergunto, mas e somos o quê, então? Então me diz, o que é ser mulher? Então, quando eu questionei o termo multitarefas, é porque ensinaram que nós seríamos multitarefas, que a mulher ela é maravilhosa, ela está de parabéns no 8 de março, porque ela consegue fazer tudo, né? Ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela trabalha, ela produz, e nós estamos adoecendo, nós estamos exaustas, porque fizeram a gente acreditar que nós éramos multitarefas. Nós não somos multitarefas, pelo menos eu não sou multitarefa. Então, é uma busca, a busca pelo autoconhecimento, a busca pelo meu caminho interno, me fez olhar, e quando eu falei aquilo do escolher as batalhas, é me reconhecer nesse contexto de humanidade. Nós somos humanas. E é impossível dar conta de tudo o que cobram para a gente dar. Então, eu não dou conta de tudo, não vou dar conta de tudo. E nós não temos que ser multitarefas. E não temos que dar conta de tudo. Não temos que dar conta de tudo. A gente precisa reconhecer que somos humanas, nós não somos mulheres maravilhas. A vida pode ter nos colocado nesse lugar por N motivos, mas a gente não precisa estar com essa capa e com essa armadura o tempo todo. Eu já aposentei a minha há muitos anos. Apesar de vez em quando, ela me chamar para que eu coloque ela de volta, e eu não quero mais a Mulher Maravilha. Então, nós não somos multitarefas, a gente pode fazer uma coisa de cada vez, e a gente precisa buscar ajuda, porque a ajuda não vai vir espontaneamente do sistema. A rede não vai ser estruturada se não for por nós. Então, nós precisamos criar as nossas redes de apoio, nós precisamos criar uma estrutura mínima que nos ajude a ter saúde mental e emocional para viver de forma plena essa vida. Não é viver 100% trabalhando, porque não é isso que eu quero para mim, né? Eu tenho muitos propósitos na minha vida. O trabalho pode ser uma parte deles. Não, o meu propósito não se reduz ao trabalho, né? E eu sei do meu lugar de privilégio. Eu sei do meu lugar de privilégio, que eu posso escolher, né, e posso buscar ajuda, posso tentar organizar minha rede de apoio. Mas muitas mulheres no Brasil não têm essa opção. Muitas mulheres no Brasil têm 3, 4 jornadas, porque não tem opção, porque precisa, porque ou ela faz aquilo, ou ela não sobrevive, os filhos não sobrevivem. Nós temos mães solos que trabalham e cuidam dos filhos. Então, a gente que está nesse lugar precisa dar voz e precisa olhar para essas mulheres. Então, a gente precisa lutar. Por que a luta é diária? Porque a gente precisa lutar por políticas públicas que mulheres no contexto da violência. A gente precisa lutar por políticas públicas que assegurem e que acolham essas mulheres em infinitas jornadas. A gente precisa lutar por políticas públicas que acolham as crianças. Creche em tempo integral, para que essas mulheres consigam trabalhar com segurança. Então, a gente precisa olhar para as diversas mulheres, para os diversos grupos de mulheres. E a gente precisa conversar com elas. A gente precisa ouvir essas mulheres, para a gente poder pleitear ou buscar com quem possa pleitear. Por isso que essas mulheres precisam estar nos cargos de poder.
Nós precisamos ter mulheres indígenas, quilombolas, mulheres negras, né? Elas precisam estar nos cargos de poder. Elas precisam ter poder de decisão. Se a gente não conseguir, se isso não acontecer, a gente não vai dar voz a essas pessoas. Então, a gente precisa olhar para o nosso lugar de privilégio. Eu reconheço o meu lugar de privilégio e reconheço as opressões que eu já sofri na vida. Você também, eu penso que tem que ser um olhar diário para a sua história de vida, né, para as opressões que ocorreram desde a época da infância, né, que são transmitidas de geração por geração, né? Eu acho que é importante para a gente ir se libertando aos poucos dessas opressões e conscientizando e conversando e educando. E, para isso, a gente precisa de um olhar para toda a sociedade. Então, a minha perspectiva do movimento feminista ou de feminismos é uma perspectiva inclusiva. Né? A gente precisa olhar para a luta, né, por igualdade de direitos e oportunidades, e tem quem diga que os homens não podem ser feministas, né? E quando eles podem sim apoiar essa causa, eles podem sim, ninguém está querendo ser superior a ninguém, a gente está buscando igualdade de direitos e oportunidades, porque deveres nós já temos muitos. Então, eu vejo a busca por igualdade de gênero, né, como um direito humano. É uma pauta que precisa ser diária, né, uma pauta que é internacional. Nós temos um objetivo do desenvolvimento sustentável, que é o número 5, que prevê a igualdade de gênero, né, que a gente acabe com todas as formas de discriminação, violências e preconceitos contra meninas e mulheres até 2030, uma agenda mundial. E a gente está muito longe disso acontecer, porque todos os dias as mulheres e meninas, a gente tem notícias de mulheres e meninas que são violentadas de diferentes formas. Então, a gente precisa trazer o homem para esse diálogo, até porque, se ele faz parte do problema, ele precisa fazer parte da solução. Se a grande maioria dos autores de crimes contra mulheres são homens, a gente precisa olhar por essa perspectiva e tentar pensar em caminhos, né, para romper com o ciclo da violência ou espiral da violência, né, que é retroalimentado de geração em geração. Então, por isso que o meu olhar para a luta é um olhar que precisa também, né, dos homens, e que eles precisam reconhecer esse lugar de privilégio que eles têm, né? E eles precisam estar conosco nessa luta. Então, não basta dizer parabéns pelo Dia da Mulher e não olhar para as suas instituições, e não olhar para os seus grupos de trabalho, e não olhar para os eventos e olhar que lá só tem homens. E não olhar para uma mesa, né, composta, né, no Dia da Mulher, por exemplo, uma mesa só de homens. Isso. Então, é do mínimo ao máximo. Então, existem violências simbólicas, né, violências que são visíveis e invisíveis. E dar voz a essas violências. Então, eu penso que um dos meus propósitos, né, enquanto na carreira jurídica, é exatamente dar voz a essas dores, a essas violências. É educar uma geração de profissionais que possam ter um olhar mais sensível, que possam trocar as lentes e enxergar essas desigualdades. A desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade no contexto das etnias. Então, o meu papel enquanto educadora, né, no contexto jurídico, é exatamente na formação desses profissionais. Então, por isso que eu vejo, apesar dos pesares, né, apesar de ter muitas críticas em relação às instituições, né, no âmbito jurídico, eu ainda me seguro nesse lugar da educadora, e de poder
ter a esperança do transformação. do verbo esperançar, da transformação de que eu posso, de alguma forma, tocar e sensibilizar os profissionais, seja os que já estão sendo formados na universidade, seja os que já se formaram e que a gente pode fazer uma reciclagem, uma atualização. E eu acho que a gente pode o tempo todo aprender e reconstruir o nosso olhar para o mundo. E a gente precisa olhar para esse mundo que é desigual, que é machista, que é sexista, que é misógino, e dar voz, né, a esse movimento, que é um movimento que precisa ser reconhecido. Então, dar voz às mães, né? Dar voz às pessoas que não querem ser mães, e está tudo certo. Isso. E está tudo certo. Isso. Né? Esse direito de escolha no contexto das mulheres ainda é muito questionável, é muito discutido. E a gente precisa, né, ouvir essas mulheres. Isso é muito importante. E, de fato, o que você disse é exatamente isso, né? A igualdade, ela só vai iniciar, só vai existir quando a desigualdade de gênero, né, ela acabar, quando essa violência de gênero acabar, né? Não tem como falar igualdade e desigualdade de gênero. Ela é algo que é uma conta que não fecha, né? É uma conta que não fecha. Gra, como é que você vê, né, quais são os passos necessários, né, para que a gente pense essas questões relacionadas à violência de gênero? Quais seriam os caminhos, né, para a gente tentar diminuir essa violência de gênero? Lógico, a educação é um caminho que realmente me parece um dos grandes caminhos, né, que você tem aí trazido, mas assim, em termos de estrutura, de sociedade, de política pública, o que é que a gente já tem, né, o que é que a gente já tem feito, né, na prática, só para que a gente já saiba também, né, os encaminhamentos, etc. Então, eu penso que nós já temos bastante legislação, principalmente nacional, né, sobre a temática, e eu penso que a gente precisa colocar em prática, né, essas legislações. A gente precisa cobrar que essas políticas públicas sejam efetivamente instituídas. Não tem como trabalhar com as questões de gênero, com política pública de proteção às mulheres, de prevenção de violência, sem orçamento. Sim. Sem orçamento público, e essas mulheres precisam estar no orçamento, exatamente para discutir esse orçamento. Perfeito. Pensando numa perspectiva de política pública, né? Essas ações precisam estar nos orçamentos. Esse é um caminho. Um outro caminho que eu vejo de enfrentamento é estruturar a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu falei inicialmente que quando nós nos reunimos, quando as mulheres se reúnem em sororidade, em irmandade, elas estão criando uma rede. Nós somos rede. E rede é um tema que eu trabalho e pesquiso, e a gente não tem como enfrentar a violência de gênero, violência doméstica, sem a estruturação de uma rede de enfrentamento, que é nacional, que precisa ser nacional, que precisa ser estadual, que precisa ser municipal, e ela precisa estar totalmente interligada e tecida. E mesmo quase 18 anos depois da Lei Maria da Penha, a gente ainda precisa muito para tecer essa rede. E eu gosto muito de tratar sobre a Lei Maria da Penha, além de ser um grande mergulho de estudo e pesquisa meu. A Lei Maria da Penha traz 3 eixos estruturantes. A Lei Maria da Penha propõe a proteção e assistência às vítimas, a prevenção às violências e a responsabilização dos autores da violência. Só que ela propõe esses 3 eixos de forma concomitante. Nós passamos muito tempo, desde a promulgação da lei,
estruturando a proteção das vítimas, porque nós não tínhamos uma estrutura mínima de proteção das vítimas. Sim. Mas a lei prevê que esses 3 eixos sejam movimentados e estruturados ao mesmo tempo. Então, quando me perguntam, as violências continuam acontecendo, as leis continuam sendo promulgadas e é como a sensação de que a gente está enxugando gelo. Exatamente porque a gente precisa olhar para esses 3 eixos. Sim. Olhando para esses 3 eixos, ao mesmo tempo que Estado e sociedade protegem e acolhem as vítimas, previnem novos crimes e responsabilizam os autores, a gente tem uma nova forma de olhar para a dinâmica da violência. Tudo bem, eu estou falando da violência doméstica, sim, né? Sim. É um tipo de enfrentamento específico, mas se a gente consegue estruturar de forma eficaz, a gente consegue ampliar esses caminhos para as outras violências de gênero, né? Então, no eixo responsabilização do autor, tem a demanda da educação. Não existe transformação sem educação. Tanto a educação da nova geração, quanto a reeducação dos adultos, né? A gente precisa realmente reconstruir esse olhar. Sim. Para as violências. E o primeiro passo é reconhecer que a desigualdade existe. É reconhecer que existe um gênero, que é o masculino, que se coloca em superioridade em relação ao feminino. E que isso legitima as violências. Isso legitima violências, muitas vezes invisíveis, que muitas mulheres não percebem. Sim. Então, nós temos vários caminhos de enfrentamento. Eu entendo que o diálogo com a sociedade é um caminho muito importante, o de conscientização, de sensibilização, um diálogo e uma reeducação de todos os setores da sociedade. A gente precisa conversar com a saúde, com a educação, com a assistência, com a área jurídica, né, com as polícias. São todos os setores da sociedade. Não adianta a gente estruturar um sistema de justiça se a saúde não sabe acolher uma vítima de violência. Seja de violência física, sexual, psicológica. Então, se aquele grupo de profissionais da saúde que estão ali com a porta aberta para receber qualquer pessoa, recebem uma vítima de violência de gênero e não entendem e não sabem os protocolos, o que pode ser feito, como é que essa mulher efetivamente vai se sentir acolhida? Então, é um longo trabalho que nós temos, é um trabalho que precisa ser muito ampliado. Exatamente porque a gente precisa entrar em todos os setores da sociedade. A violência de gênero, né, a violência contra mulheres, a violência doméstica, é um problema que é de todas as pessoas, independente da área do conhecimento, independente de que setor a pessoa trabalhe ou a pessoa transite. Precisa ser um problema de todos, e é um problema de todos. Enquanto a gente não olhar para um problema, e essa questão para um problema de todos, a gente vai continuar enxugando gelo, criando novas leis, não conseguindo efetivar os equipamentos. Nós temos poucas, por exemplo, poucas delegacias 24 horas no Brasil. Nós temos mais de 5.000 municípios brasileiros. A estrutura está mais nas capitais. Nós temos municípios que não têm estrutura mínima para acolher essa mulher em situação de violência, seja no posto de saúde, no hospital. Muitas vezes não tem nem delegacia, não tem um CREAS. Então, assim, a gente precisa dialogar com os 3 poderes, dialogar com o Ministério Público, dialogar com ONGs. Então, é um trabalho que precisa ser multissetorial para a gente conseguir transitar, né? E nós já vivemos uma pandemia há muito tempo da violência contra as mulheres. E uma das formas de enfrentamento não é só pelo endurecimento das penas, não é só com a prisão. A gente precisa olhar para a educação e para outros enfrentamentos, que muitas vezes pena cumprida, pena extinta, e a prisão não vai resolver
aquela violência, porque a pessoa fica presa, cumpre a prisão, sai pela porta da frente do presídio, entra pela porta da frente da casa da ex-companheira e mata a companheira na frente dos filhos. Então, aquela prisão não serviu para ressignificar aquela situação. Por isso que a gente precisa pensar em outros caminhos para além desse tipo de punição. Você, no seu livro, né, eu até trouxe o livro, né, de Grazi, Grupos Reflexivos para Autores de Violência Doméstica, que foi a tese de doutorado dela. Ela está fazendo já a atualização. Deixei aqui para você essa missão da atualização, Gra. Mas você traz uma metodologia que é diferente, né, inovadora, né, para quando você construiu lá em 2018, né? Isso, a defesa foi em 2018. Mas o que você quer trazer? O que você já traz essa visão do homem, né? Dessa ressignificação a partir do olhar do homem. Então, explica rapidamente assim para a gente o que você quer com essa visão. Então, no livro eu proponho que a gente deve enfrentar a violência doméstica no Brasil a partir da estruturação dos 3 eixos, né, da Lei Maria da Penha: proteção e assistência à vítima, prevenção a novas violências e responsabilização, né, dos autores da violência. Então, eu parto da própria lei, que já diz isso. Sim. E no livro eu defendo que para a gente enfrentar a violência, para a gente proteger a mulher as mulheres em situação de violência, a gente precisa olhar também para o agressor, para o autor da violência. Então, já existem várias pesquisas na área da psicologia mostrando que os autores da violência, que praticam violência familiar, foram vítimas de violência familiar enquanto eram crianças, né? Então, enquanto a gente não olhar para o problema da violência doméstica de forma contextualizada, Sim. né, de forma ampliada, olhando para todos os envolvidos no contexto da violência doméstica, a gente não vai enfrentar de forma efetiva o problema da violência doméstica. Então, não adianta eu proteger ou achar que estou protegendo essa vítima se eu não também direciono o olhar para quem praticou a violência. Então, no livro, eu proponho que esses 3 eixos precisam ser implementados no Brasil de forma concomitante. Sim. E que um dos caminhos para a estruturação do eixo, responsabilização dos autores, é por meio da criação dos centros de reeducação e reabilitação dos autores, que eu trago uma parte disso como grupos reflexivos para autores da violência, responsabilização e restauração, na perspectiva de que esses homens que praticam violência doméstica e familiar precisam refletir sobre esse contexto familiar vivido. Sim. E reproduzido. Sim. E já existem grupos há muito tempo, anteriores, inclusive, à Lei Maria da Penha, no Brasil. Foi feito um mapeamento em Santa Catarina, pesquisadores, Adriano Beiras, de Santa Catarina. Eu fiz um mapeamento no meu livro, logo depois do livro lançado em 2018. Foi feito um mapeamento recente, 2021, e estão renovando novamente. Existem vários grupos reflexivos. A grande questão é que não existe uma metodologia própria de abordagem desses grupos, Sim. de encontros, mas existem grupos que são promovidos pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, por ONGs, pelo Poder Executivo. Então, a ideia é a gente dialogar, né, com a forma como esses grupos estão sendo colocados. Uma das críticas é que cada grupo tem uma metodologia, não tendo orçamento, acabando o projeto, ou quem está liderando, se sai do projeto, o grupo acaba. E aí, na tese, eu defendi que precisa existir como política pública. Ótimo. A implementação precisa ser feita por política pública, porque aí precisa ter lei, precisa ter orçamento e direcionamento disso. Isso já existe em alguns estados, por exemplo, no Distrito Federal. Ótimo. Né? E
esse olhar para o problema da violência doméstica numa perspectiva de todos os envolvidos. Então, essa é uma das propostas e foram feitas várias propostas, inclusive a possibilidade de se pleitear a medida protetiva, independente de existir inquérito ou processo. Então, que veio logo depois uma lei para trazer essa possibilidade. E no livro, eu, inclusive, dependo que o encaminhamento ao grupo reflexivo pode ser feito mesmo antes da prática de um crime, né? A gente pode trabalhar preventivamente. A gente não deve esperar que o crime aconteça para o Estado intervir. Sim. A gente, tendo a estrutura, a gente também pode trabalhar com prevenção, que é uma outra falha que acontece no Estado, porque a gente não previne violências, a gente reprime. Então, uma das possibilidades de prevenção é o trabalho, né, na perspectiva de evitar que as violências aconteçam, o diálogo com as escolas, nas famílias, mas também esse homem se sentindo potencialmente num contexto de violência, tendo o grupo, ele já vai lá e pede ajuda. E aí é numa perspectiva reflexiva, isso vai ser trabalhado com uma equipe que é multidisciplinar, né, de psicólogos, assistentes sociais e com temáticas que trabalham sobre machismo, patriarcado, violência, desigualdade. E aí vai discutir todas essas temáticas para entender esse contexto e a história de vida dele, como foi que ele esteve naquele contexto violento. E, na grande maioria das vezes, são pessoas que têm a violência já na sua história de vida. Então, uma das ideias seria essa. Aqui no estado de Sergipe, tem algo nesse sentido? Já tivemos um grupo muito forte, promovido em parceria com a Federal, a Delegacia de Lagarto, que tinha a organização de Ana Carolina Jorge, né? Depois ela saiu da Delegacia de Lagarto, salvo engano, continuou em São Cristóvão, mas quando ela se afastou, eu não tenho dados se o grupo continua. Sim. Mas eu defendo que ele pode ser que ele pode acontecer em qualquer fase, inclusive não existindo nenhum tipo de processo nem investigação. O grupo que aconteceu do trabalho de Carol Jorge teve repercussão nacional, né? Legal. Então, eles atuavam nessa fase, né, pré-investigação, então, e já tinham uma repercussão muito positiva. E no livro eu defendo que o trabalho com esses grupos podem acontecer inclusive dentro dos presídios e na fase de execução penal. Então, nós temos recentemente um trabalho que está sendo feito pelo Ministério Público de Sergipe, na vara de execução e na fase da execução penal. Então, a ideia é que a gente veja essas situações, são caminhos que já existem no Paraná, por exemplo, e eu fiz esse mapeamento, inclusive, e eu defendo essa possibilidade de que, em qualquer momento, a gente pode trabalhar com esses homens para tentar romper esse padrão, né? E mesmo que não restaure a relação familiar anterior, ele vai ter outras relações e nas novas relações ele pode romper com esse espiral da violência. Muito bom. E se a gente parar para refletir, na verdade, principalmente quando você pensa no aspecto preventivo, isso poderia acontecer, na verdade, em qualquer âmbito, em qualquer instituição, né? Porque a violência ela é bem generalizada, né? E tem acontecido e tem repercutido na mídia em todas as instituições. Então, os grupos reflexivos, eles poderiam ser montados em qualquer instituição, é isso? Então, a proposta é que seria esse olhar para esse tipo de violência inicial, né? A proposta inicial. Para esse tipo de violência, que é um tipo de violência que é peculiar e complexa, que é a violência doméstica, né? Principalmente a que acontece no contexto familiar. É um tipo de violência que é diferente de outras violências, sim, certo? Mas que a proposta pode ser olhada numa perspectiva, quando a gente olha para a reflexão e para a reeducação, para um novo olhar
para as questões de gênero, né? Certo. A gente pode pensar em caminhos de educação e reeducação, né, no âmbito social, de diálogo, onde a gente possa entender por que estamos nesse contexto de violência, né? A gente confunde muito amor com violência, porque nós vivemos culturalmente num país extremamente violento. Então, a gente confunde violência. A violência faz parte do nosso contexto, seja a violência simbólica, a verbal, né, a violência ao falar, né? Então, nós somos um país muito violento. A gente mata muito as pessoas, a gente mata mulheres, a gente mata a população LGBTQIA+. Então, a gente precisa olhar para esse contexto de violência. E os nossos primeiros contatos, infelizmente, acontecem no contexto familiar, porque isso já vem de outras gerações. Então, a gente precisa desse olhar para essas histórias, né? E poder ressignificar essas histórias e ressignificar essas violências para a gente conseguir mudar um sistema, conseguir mudar. É cultural, é estrutural. Então, você me perguntou, como é que a gente faz para enfrentar, como é que a gente faz para mudar? Mudar uma cultura, a gente não muda em pouco tempo, né? Mudar uma estrutura, como se os pilares... A estrutura é o pilar de um prédio. Se a sociedade se estrutura no contexto da desigualdade social, de gênero, mudar essa estrutura vai romper com a estrutura da sociedade. Quem está na zona de conforto e no lugar de privilégio não vai querer sair. Então, é uma mudança de ótica, é um caminho de transformação que é diário, porque todos os dias a gente vai querer avançar um pouquinho mais. Né? Vão acontecer coisas que a gente vai ter a impressão que retrocedeu, que está dando 10 passos para trás, quando a gente vê violências sexuais contra crianças. Né? Não tem sentido nem explicação. E aí a gente precisa fazer esses enfrentamentos, e aí os dados mostram que a maioria dessas violências acontecem em casa. Com pessoas que são próximas e que têm vínculos afetivos. Então, veja, eu não estou falando de pessoas estranhas à vítima. Eu estou falando de pessoas que essa vítima tem como parâmetro de afeto. Então, vejam a dificuldade de enfrentamento. E a violência sexual acontece dentro de casa, com pessoas da família, e a sociedade, e assim, a violência é tão grande, né, que faz com que a própria família silencie, e a pessoa que foi violentada, a criança que foi violentada, ela acaba, né, sendo aquela que vai ficar, na verdade, né, escamoteada, né, e fica, né, e o agressor continua aí, né, vivendo tranquilamente, né? Isso é muito injusto, né, socialmente falando, e quando a gente pensa na ótica do direito, isso é impensável. E olhar também, o olhar ele se torna ainda mais desafiador quando a gente olha para os tribunais e vê decisões difíceis, né, decisões que contrariam a própria essência e a própria teleologia da norma, né, ou a própria, não teleologia, eu diria, né, a própria literalidade do dispositivo, né, do que é estupro de vulnerável, do que é... Isso é muito difícil para quem lida e para quem trabalha, né, com violência de gênero, com violência contra vulneráveis, contra crianças e adolescentes no dia a dia, porque é extremamente desafiador e doloroso, né, é isso, assim, chega a cansar, né, chega a doer na alma, né, quando a gente vê situações como essa, né, chega a doer. E é isso, né? O meu compromisso contigo é escrever Fraternidade e Sororidade, né? É o meu compromisso que eu faço mais uma vez. É um tema que você me conhece mais do que eu, assim, então é um tema que me toca, né? Então, meu corpo ele fala por si só, né? Então é difícil. Eu me emocionei várias vezes, né?
preciso de tempo para digestão, porque são muitas coisas, são muitas realidades, mas eu acho que faz parte mesmo, né? Tenho certeza. Foi muito importante para mim, enquanto mulher, né? Enquanto mãe de Letícia e Luísa, 2 mulheres que eu quero que seja diferente, né? Assim como Gigi, né? A gente quer que seja diferente. A gente não quer que as nossas filhas estejam na sociedade com todos os enfrentamentos que a gente já vê. Né? A gente quer que elas vivam e se sintam seguras. Né? A gente quer que elas sejam mais livres. A gente não quer que elas vivam nessa tensão, né, que nós vivemos, né, muitas vezes quando a gente saiu para uma festa, né, que a gente sempre procura proteção, que a gente sempre procura, né, fica sempre assim, olhando para o lado. Eu sempre procurava os meus amigos, né? Então, assim, essa é a verdade, né? Eu precisava dos meus amigos para sair, porque eu não tinha coragem de sair, às vezes, só com as minhas amigas em muitos ambientes. E essa é uma realidade, porque a gente não se sentia segura. Eu, pelo menos, não me sentia segura sem os meus amigos. E muitos amigos, graças a Deus que a gente tenha os amigos, né? E assim, que sejam amigos, né? E que tenham essa consciência, né? Porque às vezes nem mesmo os que a gente considera amigos, né? A gente pode ser amigo, porque esse também pode, né? Infelizmente cometer um ato, né? Desrespeitoso, né? Enfim, é difícil. A temática é difícil, mas é necessário, né, Gra? E aí eu queria só agora, para finalizar, né, que você, assim, dissesse mesmo uma frase mesmo para as pessoas que estão nos ouvindo, né, o que é que você gostaria de deixar, né, uma frase. Depois eu trouxe um livro para você, eu vou dizer, né, por que eu trouxe esse livro. E assim, também algumas indicações de leitura, que você falou algumas, né, ao longo da sua fala já, né, para que a gente possa também ter, né, essa base, você que já ensina há muitos anos, né, eu chamei, quem quiser, né, fazer mestrado com a gente, né, nessa linha, eu fico brincando com ela que eu não sou do crime, né, eu não sou do crime, então não venham para a linha de penal, que eu não vou ser orientadora na área de criminal, mas até que algumas coisas a gente já tem feito juntas, né, principalmente envolvendo a parte criminal com tecnologia, né? A gente tem dialogado bastante, né? De vez em quando também fazemos alguns artigos, né? Então, juntas. Então, assim, eu queria que você deixasse algumas dicas mesmo para quem está nos ouvindo, né? Pode ser, não precisa ser livros teóricos mesmo, pode ser livros também que você queira. Fique à vontade. Então, primeiro eu quero mais uma vez agradecer, né, a oportunidade e dizer que eu fico muito feliz quando eu percebo que a causa toca, né? E é isso mesmo, independente da área do conhecimento que você esteja trabalhando, que você queira trabalhar, mas eu faço um apelo que você se some a causa, né, da luta pelos direitos das mulheres e das meninas. Nós temos muitas publicações importantes. Comecem a ler mais mulheres, citem mulheres, né, nas suas peças processuais, nos seus artigos científicos. Convidem mulheres para falar sobre as suas pesquisas, né, para falar sobre as suas dores também. Então, eu acho importante, acho que o recado que eu deixo é que a gente possa ouvir mais mulheres, que a gente possa pesquisar sobre mulheres, né, e que a gente possa dar voz a essas mulheres. E que essa causa, né, que ela possa tocar o maior número de pessoas. E que realmente as pessoas possam se sensibilizar. Eu costumo dizer que eu sou muito procurada para falar sobre essas temáticas em março, em agosto e em novembro, que são meses, né, que explodem essas questões de violência por causa de datas específicas e legislações específicas que existem. Mas essa é uma pauta que precisa ser trabalhada todos os dias, todos os meses do ano. Por isso que eu falo que é uma luta diária nessa perspectiva. Porque quando eu estou aqui falando, eu sensibilizando, eu também estou falando pelas nossas filhas, né? Pela geração que vai vir. Porque, com certeza, a gente não quer que elas sofram o que a gente já sofreu, né? E
E, com certeza, a geração anterior não ia querer que a gente sofresse o que a geração já sofreu. Então, a gente precisa romper realmente com esse ciclo de violência que é retroalimentado de geração para geração. E, enfim, dá para indicar muitas leituras. Eu gosto muito das autoras negras, então, Vilma Piedade, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, a professora Alice Bianchini, que é uma grande jurista, que representa as mulheres. Tem inúmeras, eu não queria nomear. Butler, tem inúmeras, mas eu digo no âmbito nacional, né? A gente dá a voz numa perspectiva nacional. Nós temos a promotora Valéria Scarance, que é uma grande representante do MP em São Paulo, e tem um livro muito bom sobre a Lei Maria da Penha. Nós temos Érica Canuto, que é promotora do Rio Grande do Norte e que trabalha com o princípio da proteção integral das mulheres. Então, assim, a própria professora Patrícia Bertolin, que foi a minha orientadora do doutorado, que amo demais. Enfim, eu penso que a gente precisa pesquisar mais mulheres, ler mais mulheres, isso na literatura, no âmbito científico, em todos os âmbitos, sabe? Aqui em Sergipe, nós temos uma grande escritora chamada Glaci Melri, que é diretora da nossa escola e que tem vários livros. E ela também foi convidada para o nosso podcast, Direitos Humanos em 5 Minutos, para um episódio esse mês. Enfim, eu acho que só a gente vai poder falar sobre a gente e dar voz às nossas questões e às nossas dores. Então, por isso que a gente precisa se unir enquanto rede, né? E dizer que esse é um tema que ele não acaba. Né? A gente finaliza o episódio, mas a temática continua e a gente precisa ficar o tempo todo atento, né? O tempo todo atento, porque tudo que envolve o direito das mulheres, em qualquer inconstância política, esses direitos são cerceados ou retirados. Então, é um tipo de luta que é diária por isso, porque a gente tem que estar o tempo todo atento, porque a gente pode até celebrar ter chegado até aqui, mas a gente não pode descansar nessa perspectiva, porque a gente precisa estar o tempo todo atenta para o que vai acontecer e de que forma a gente pode questionar, pleitear. Então, fechando aqui, porque é a história da luta, né? E isso cansa, realmente cansa. Mas é isso. Penso que faz parte de um dos meus propósitos. Não é o único, mas é um propósito bem importante para mim. Muito bom. Gra, trouxe para você um livro que é da Marcela Ceribelli, né, que foi a criadora de um podcast também, que é o Óbvios. E é um livro que, quando eu vi, eu disse, isso aqui eu vou comprar para mim e para a Grazi, né? Porque, de vez em quando vem uns livros, né? E eu li, o livro é muito legal. A Aurora, o Despertar da Mulher Exausta. E tem vários insights interessantes e traz um pouco dessa realidade, né? Nossa, né? Do dia a dia. E ela é uma leitura bem tranquila, bem gostosa, né? Eu ainda falta escrever, porque eu peguei rapidinho, vou escrever para você, mas eu acho que você vai gostar. Aí eu trouxe, quero agradecer. É sempre bom, né? Essas trocas, né? A gente ler mulheres, né? E fazer essas trocas. E a gente sempre tem o que aprender, o que tocar, né? O que olhar. E eu acho muito importante, né? A gente reconhecer essa exaustão, esse cansaço, né? E ter o direito de também parar quando for preciso parar, porque aí vão ter outras mulheres que vão seguir, né? Então, eu penso que quero agradecer e dizer que a gente precisa sair desse lugar de mulher exausta, né? Mas que o contexto nos tornou exausta. Então, a gente precisa nos conscientizar disso e sair desse lugar. E aceitar a nossa humanidade, de que nós não damos conta de tudo e não vamos dar.
e está tudo bem. E eu acho que esse livro traz isso mesmo, que é o despertar, né? É a gente trazer essa ideia, olha, né? A gente, é isso, assim, é um insight, olha, né? Não dá, a gente não precisa viver nisso, né? A gente pode sair disso. Sim. E a gente precisa criar a ambiência, o contexto, exatamente para a gente sair disso. E, lógico, essa transformação, ela só existe com a mudança de contexto, com a gente assumindo, né, esses cargos, né, as mulheres assumindo os cargos de poder, os cargos de decisão. É uma luta, é um processo. Agora, é importante falar que a gente não vai sair desse lugar da exaustão sozinhas. Né? É um trabalho que precisa ser coletivo. Sim. É do coletivo. Sim. Individualmente, a pessoa até consegue avançar, mas precisa ser numa perspectiva do coletivo. Sim. Sem o coletivo, a gente não consegue ir muito longe. Por isso que a gente precisa se unir. É isso mesmo, isso mesmo. Bom, gente, então, muito obrigada, Gra, né, mais uma vez. Então, hoje nós fomos lembradas, né, de que a luta pelos direitos das mulheres, ela é diária. E cada uma de nós tem um papel crucial nesse movimento. O Grazi deixou isso muito claro. Seja através da educação, da conscientização, da ação direta, há sempre algo que nós podemos fazer para contribuir para essa mudança. Eu espero que esse episódio tenha sido tão enriquecedor para vocês que nos escutaram quanto foi para mim. Que as palavras e experiências compartilhadas aqui por Grazi tenham sido um convite para a reflexão e, mais importante, para a ação. Vamos juntas cultivar um ambiente de respeito, de igualdade, de apoio mútuo. Juntas e juntos, né? Porque são para todas as pessoas. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com amigos, amigas, familiares e nas redes sociais, para que as pessoas possam se juntar a nós nessa conversa, nessa luta, nessa ação. Sua voz, a nossa presença, né, são essenciais nessa jornada de transformação. Até o próximo episódio, Falando às Claras.